Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e agora vamos voltar ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, que ele vai trazer as informações para a gente sobre a reabertura das unidades do Detran em Cuiabá e também Várzea Grande. Como que vai funcionar essa reabertura, Antônio? Pois é, Nayara, nessa reabertura a partir de hoje, dia 17, o Detran em Mato Grosso só irá atender as pessoas que fizeram o agendamento eletrônico, ou seja, não adianta a pessoa nesse reinício ir por conta própria, tem que ter agendado para ser atendido. Isso o Detran tem reforçado muito nas divulgações. Por quê? Para evitar aglomerações, para evitar aumento aí no contágio do novo coronavírus em Mato Grosso. Em Cuiabá, por exemplo, a sede irá reabrir no horário de atendimento daqui a pouco às 8h30 da manhã até às 4 horas da tarde. O atendimento ao pessoal dos Centros de Formação de Condutores, os CFCs das autoescolas, será feito somente na sede na capital. Ainda na capital, haverá atendimento presencial para quem fez agendamento no Shopping Estação, do meio-dia às 8 da noite, no Goiabeira Shopping, do meio-dia também às 8 da noite, e na Galeria Itália Center, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Também vão retomar atendimento ao público hoje, mas com agendamento, quem fez o agendamento, as unidades do Detran do Ganha-Tempo, do CPA1, da Praça Ipiranga. Também em Várzea Grande vai haver o atendimento, tanto nos Ganha-Tempo, do Shopping e também do Cristo Rei. Lembrando que no caso de Várzea Grande, o atendimento da habilitação no Shopping é das 10 da manhã até às 6 da tarde. E no Cristo Rei, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Apenas nesse momento que a unidade de Sorriso, do município de Sorriso, não estará reabrindo para o atendimento ao público. Lembrando que nessas primeiras semanas, frisando então, agendamento presencial nas unidades do Detran apenas para as pessoas que fizeram agendamento. Inclusive, novos horários para agendamento em Cuiabá e Várzea Grande, no Detran, estarão disponíveis a partir de 1º de setembro, através do site da autarquia. É o www.detran.mt.gov.br, detran.mt.gov.br. Nayara, Edivaldo, Antero e a você que acompanha a Notícia de Frente, uma ótima semana. Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Para você também, toda a equipe. Gente, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar sobre os conselheiros, porque o STJ decide sobre o afastamento de conselheiros nos próximos dias. Na próxima semana, completa 6 meses a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve afastados 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Com isso, o ministro Raul Araújo terá até o dia 5 de setembro para decidir se eles continuam afastados ou vão poder voltar aos cargos, já que o acórdão só foi publicado no dia 5 de março. Então, aí, essa decisão que deve acontecer até setembro. O que vai acontecer com os conselheiros, na sua opinião, Antero Paes de Barros? Olha, na minha opinião, o que precisa acontecer é uma decisão da Justiça. Porque justiça tardia não é justiça, é injustiça, qualquer que seja a decisão. Ah, vamos supor, a decisão devolve os conselheiros para o caso. Beleza. E aí, esse tempo todo que eles ficaram afastados, quem é que junta essas penas? Não dá mais para juntar. Tem conselheiros aqui que eu acho que não voltam. Tem 2 deles que eu acho que não voltam. Pelo menos o Sérgio Ricardo, que eu acho difícil voltar, muito difícil voltar. Aliás, tem uma intuição. Acho que o Sérgio Ricardo fez até acordo de delação premiada. E segundo, o Valdir Teix. O fato que aconteceu ultimamente, aquele vídeo, ele correndo e se escondendo da Polícia Federal, aquilo é um libelo contra ele próprio, né? Eu tive informações de dentro da Assembleia que o deputado Valdir Teix vai tentar se aposentar.
o conselheiro, né? Eu tive informação de deputados que o conselheiro Valdir Teis vai tentar se aposentar. E o Valdir Teis, ele não sei se conseguirá se aposentar. Antônio Joaquim passou por isso e não conseguiu. Antônio Joaquim solicitou até uma aposentadoria, você melhor que ninguém sabe disso, para poder ser candidato a governador na passada. Como estava envolvido nesse processo, o STJ recusou, o STF recusou. Com um detalhe, na época não tinha processo. Não tinha processo. Não tinha processo. Né? Não tinha processo. O Antônio Joaquim, inclusive essa é a grande divergência dele com o Pedro Taques. Exatamente. Porque o Pedro Taques transformou o Supremo Tribunal Federal num órgão consultivo. Isso tudo é um erro do Tribunal de Contas. Porque assim, o Antônio Joaquim poderia sim ter se aposentado e o Pedro Taques não teria que consultar o Supremo Tribunal Federal coisíssima nenhuma. Pedro Taques, como experiente operador do direito, sabe perfeitamente que o Supremo não é órgão consultivo. Pior, o Supremo aceita a consulta e decide. Né? E decide, porque no Brasil eles estão aplicando muito uma coisa que não está no código. Você estuda direito civil, direito penal, introdução ao direito penal, direito de processo civil, direito de processo penal, direito internacional, mas você não estuda o direito achado na rua. Eles estão decidindo em cima da plateia, a justiça midiática não faz bem. Juiz, gente, tem que ter coragem de decidir. E o juiz precisa ter duas coragens. A primeira coragem é a coragem de condenar. Olha, os fatos aqui relatam o seguinte, tal. A defesa apresentou os seguintes argumentos, tal. Este argumento aqui não contrapôs a prova apresentada, portanto eu vou condenar. E tem que ter a coragem de absolver. Olha, o que existe aqui é uma delação. Essa delação foi feita nos seguintes termos. Essa delação não apresentou as provas contra os conselheiros. Se não tem provas, tem que ter coragem de absolver. Quer dizer, o magistrado, ele tem que ter duas coragens. Tem que ter a coragem de condenar e tem que ter a coragem de absolver. Porque a permanência do afastamento por mais de 2 anos e meio e 6 meses, são 2 anos e meio, gente, de afastamento. E recebendo salário. Não, recebendo salário é o que está na lei. Não, pois é, recebendo salário. Né? Pois é, recebendo Você só salário... tem aí um prejuízo. Não é um prejuízo financeiro do Estado. É um prejuízo moral também daqueles que podem ser absolvidos. Exatamente. Tá certo? Exatamente. E o que eu sinto aqui, Edivaldo, é o seguinte. Não podemos continuar fazendo o direito achado na rua. Não é contra os conselheiros, não, contra ninguém. Não está lá na Constituição a razoável duração do processo? É princípio da Constituição da República que o cidadão não pode ter uma espada de Damocles na cabeça dele. Essa investigação, ela não pode ser ad eternum. O Gilmar Mendes tem alertado muito sobre isso, quando ele falava as alongadas prisões preventivas de Curitiba. Não tem no código. Não tem no código. Aí quem vai para defender o Estado de Direito é acusado. Porque parece que no Brasil o bonito é condenar. O bonito é condenar. E, na minha opinião, o bonito é decidir. Mas essa semana nós teremos uma decisão. Não sei. Não sei. Já adiou tanto, não sei. Já adiou tanto, eu não sei. Espero que sim. Tomara que tenhamos. Até porque, decidido... Mas e o que te leva, né? Esse assunto é um assunto recorrente em todo local que você vai, esse assunto dos conselheiros. O que te leva a crer, ou por indução, ou por premonição, o que te leva a crer que o Sérgio Ricardo fez delação premiada? Primeiro, que ninguém que fez delação fala que fez.
Portanto, ele fala que você citou aqui. Eu estou perguntando por quê. Sim, eu tenho... Faz parte do seu comentário. Ele comemorou a última operação que teve aqui. Olha, é bom que tenha acontecido isso, não sei o quê, etc. e tal. Sendo que teve operação contra ele mesmo. Né? A delação, na nova lei anticrime, aprovada pelo Congresso Nacional, estabelece por escrito, está lá no texto da lei, de que o magistrado, ao julgar, não pode se basear exclusivamente na palavra do delator. E, portanto, não pode se basear exclusivamente na palavra de quem fez a delação. Tem que comprovar com fato. Ou quem faz a delação, para ser beneficiado, ele tem que apresentar provas de que fez a delação. Por exemplo, a imprensa toda comemorou esse dia a delação do Dário Messer, que teria feito uma delação e que devolveria R$1 bilhão, não foi isso? Foi. Foi a Lava Jato, e isso foi divulgado como sendo uma grande conquista da Lava Jato. Não é. O erário perdeu 50 milhões aí. 50 milhões. Que ele recuperou de patrimônio, o Dário Messer, com essa delação que fez, ao invés de perder R$1 bilhão, ele recuperou 50 milhões de reais. Porque a maioria do patrimônio do Dário Messer está em território paraguaio. E os paraguaios já disseram que negativo, o patrimônio dele aqui vai ficar aqui para pagar as dívidas criminosas com o Estado do Paraguai, o Estado Nacional do Paraguai. Então, eu quero falar aqui rapidamente, Antero e Edivaldo, sobre a avaliação do Congresso, ainda repercutindo a pesquisa Datafolha. A avaliação do Congresso piora em meio à trégua com o Bolsonaro, aponta a Datafolha. O conflito aí, né, institucional alimentado por Jair Bolsonaro no primeiro semestre coincidiu com uma piora avaliação do Congresso Nacional. Na verdade, segundo a pesquisa Datafolha, a avaliação negativa do Legislativo subiu 5 pontos percentuais, 3 acima da margem de erro no fim de maio para cá. O Supremo Tribunal Federal, outro polo de conflito com o presidente durante a primeira metade do ano, manteve sua avaliação estável, embora oscilando negativamente dentro da margem. O Datafolha, essa é uma pesquisa, inclusive, que aponta uma popularidade bem maior do presidente Jair Bolsonaro. O levantamento foi feito por telefone com 2.065 pessoas entre 11 e 12 de agosto. Então, esse descontentamento com o Congresso e também uma piora, uma oscilação negativa com a imagem do STF, que a população critica bastante. Eu fiz uma entrevista semana passada com a minha companheira Marisa Batalha, com o Nelson Barbudo, deputado Nelson Barbudo. Ele abre a entrevista lá no Bom da Notícia, está lá para quem quiser assistir, esculhambando seus companheiros de Câmara Federal. Que todos são não sei o quê, que papapá, que não vai respeitar o Ricardo Barros como líder do governo, uma série de coisas. Então, enquanto você não harmonizar, vai ser difícil o Congresso recuperar aquilo que já teve, remotamente já teve. Não, mas o povo brasileiro é sábio, Edmundo. O povo brasileiro percebe claramente o grande acordão que teve nesse país. Não é verdade. A ida do Ricardo Barros é o Centrão novamente para buscar dinheiro. É o Jair Bolsonaro abrindo todas as portas de todos os ministérios para o Centrão. Ponto 1. É o Jair Bolsonaro fazendo um acordo com o Supremo Tribunal Federal. E aí diminui o Supremo. O Supremo não é para fazer acordo. É o Jair Bolsonaro fazendo acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com o Ministério Público,
comandado pelo senhor Aras. Sabe o que aconteceu no episódio do Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro não tem direito, coisa nenhuma, a foro especial. O Ministério Público perdeu o prazo para recorrer da decisão de um juiz maluco que deu o direito ao foro especial para o Flávio Bolsonaro. Simplesmente o Ministério Público perdeu, e eu diria que combinadamente, prazo para beneficiar o filho do Bolsonaro. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre gostam de apanhar. Quanto mais o Bolsonaro bate neles, mais eles rastejam para lamber as botas do Bolsonaro. E apoiar realmente todas as medidas que são tomadas pelo governo. Por que o Congresso ia melhorar de avaliação? É evidente que tinha que piorar. É evidente que o Supremo piorou da avaliação, porque o Supremo deixou de agir como parte equidistante, como juiz para dirimir conflitos. Ele passou a querer fazer o papel do executivo e do legislativo. Fazer entendimentos, etc. e tal. Olha, e todos eles aí unidos contra a Lava Jato, todos o pessoal ali, Lula, Bolsonaro, o Congresso Nacional, o Ministério Público Federal, o Aras, que é um bolsonarista lá no Ministério Público Federal, unidos contra a Lava Jato, unidos contra a apuração de crimes no país. Olha, e o Rodrigo Maia comemorando a indicação do Ricardo Barros. É muito bom o Centrão voltar a ter uma posição de destaque. Palavra do Ricardo Barros. Olha, pelo amor de Deus. É natural que nós indiquemos cargos. Natural que a gente indique cargos. O Bolsonaro não é mais aquele, né? Ele não vai. Embora a argumentação dele vai ser brilhante, né? Ele vai tentar argumentar o seguinte, que ele é o único cidadão brasileiro que consegue brincar com o porco, rolar na lama e sair Sabe o que eu limpo, vejo, né? Divaldo, da avaliação da população? Não sei se isso pesou também na questão da pesquisa da Datafolha, mas que é uma coisa que a população não tem para falar, são escândalos de corrupção, como a gente via em governos anteriores. Foi muito cobrado isso, né? Vamos tentar limpar esses escândalos de corrupção dados pelo governo. Não, sim, eu estou falando até agora. Estou falando até agora. Isso é um ponto muito positivo. Realmente não teve escândalo nenhum, né? Aquele negócio da rachadinha do Flávio de corrupção Bolsonaro dentro do governo isso federal. Isso não tem participação do governo federal. O argumento... A decisão do presidente do STJ para mandar o Queiroz para casa não tem participação do governo federal, não é para agradar o presidente. A esposa do Queiroz, foragida da justiça, ficar como presa domiciliar, não é para agradar o presidente e o Flávio Bolsonaro, não é para o presidente do STJ que assinou a medida entrar no rol dos cotados para o Supremo Tribunal Federal. Isso não é corrupção. Quer dizer, o fato de terem sido encontrados mais cheques na conta da primeira-dama não é corrupção. Afinal, mas o Brasil votou no CRAN. O contra-argumento, né? O Brasil votou em Bolsonaro. O contra-argumento que a Nayara levanta aqui, que são fatos pretéritos. Não dentro da atual, da administração, é o que a população diz. Não vi. Eu prefiro aguardar. Peraí, eu prefiro aguardar. Tem atos de improbidade administrativa que são caracterizados como corrupção. Por exemplo, 51 mil militares receberem o auxílio de R$600. Não sei quantos mil... Mas foi uma brecha, assim como várias pessoas que não precisavam, acabou... Não, calma aí. Olha, no direito tem um negócio chamado dever em vigilância. Mas a gente tem que falar sobre as pessoas que pediram, cometeram atos de corrupção, pessoas que não precisavam, se fizeram valer desse auxílio emergencial, usaram desse auxílio emergencial. Isso não é corrupção? Não, mas aí, Antero, você vai pagar bilhões, você vai pagar
milhares de pessoas. Como você vai ter o controle em cima de tudo isso? Me diz se isso é possível. A Caixa não está conseguindo atender através do aplicativo Caixa Tem Vive congestionado. Não, eu quero um governo que não venha com essa argumentação. Humanamente Não, humanamente é hiper possível, tanto é que descobriu. Não, tanto é que descobriu, mas é possível evitar. Isso que eu estou falando, descobriu e vai punir, vai devolver. Não, mas você tem que evitar. Vai devolver. Essas nomeações que acontecem lá e depois tem que demitir no Mas vai devolver, descobriu, vai devolver, isso que importa. Isso tem que evitar. Até agora ninguém devolveu. Já estamos na terceira parcela. Eu não tenho esse levantamento da Caixa. A gente tem que buscar esse levantamento para saber quantas pessoas que não precisavam já devolveram. Porque o que a Caixa falou vão devolver. Quem pegou indevidamente vai devolver. Quase 1 milhão de pessoas receberam indevidamente. Isso não é corrupção. Como e quando devolverão? Como? Sim. Por que meio devolverão? Vai ser débito? Vai existir uma dívida? Vai existir essa dívida? Então a Constituição tem tudo isso. Você vai poder ajuizar uma dívida dessa? Vai poder colocar na Serasa ou coisa do Serviço de Proteção ao Crédito? Tem que ver uma maneira de devolver, porque é o seu dinheiro que está. É o nosso, né? É o nosso. Eu estou falando para o telespectador. É o seu dinheiro que está rodando aí. Gente, vamos colocar aqui uma imagem, a nossa editora aqui, a Verônica Raquel, manda aqui para mim, de Chapada ontem. A gente estava falando, Edivaldo, que estava falando dessa questão do distanciamento, né, das pessoas não afrouxarem tanto nesse momento que os números começam a melhorar. Temos essa imagem aí, Verônica? Chapada, mais de 2 horas. Guimarães, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na minha tela, então. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá vamos aqui, essa imagem. Está tentando abrir aqui. Vamos colocar aqui no ar, por favor. Aqui, ó. A estrada de Chapada. Todo mundo indo para Chapada, né, gente? Tá na volta. Olha essa situação, Chapada para Cuiabá. Como disse aí o Edivaldo e a Verônica reforçando, mais de 2 horas, hein, Edivaldo? Não, será que esse tanto de gente tem casa lá em Chapada? O perímetro crítico é do asfalto novo que leva ao Cochipó do Ouro, que o calor está insuportável. Uma outra coisa aqui, gente. A gente tem que tomar cuidado, porque você viu os números no Amazonas, né? Voltaram a crescer. Mas veja bem, você tem nos condomínios a proibição da piscina. Essa semana nós vamos fazer 43 graus, nós vamos ter 43 graus. Não é verdade? Então, do Cochipó do Ouro para cá, você está demorando 2 horas para chegar aqui, na Fundação Bradesco, ali no Jardim Vitória. Então, afrouxamento, estão afrouxando demais. Você tem ainda que conviver com o isolamento social. Temos o Cochipó também aí, ó. Vamos ver. Congestionamento ali no Cochipó. Isso é preocupante. O Cochipó do Ouro é preocupante, né? São chácaras. Olha aí, Antero, mas mesmo lá no Cochipó do Ouro. A facilidade do asfalto, com a inauguração do asfalto, né? E esse calor insuportável. Fazer um pedido aqui ao prefeito Emanuel Pinheiro. Tem condomínios que têm crianças que não usam a piscina há 5 meses, 4, 5 meses nos decretos. Teve tanta coisa aí, você tem que liberar. Tem um rio aqui também lotado. As margens do Cochipó do Ouro, que tem uma água limpa, uma água realmente convidativa. Né? Convidativa. Olha como é que está o Cochipó do Ouro. Veja ali o Arraiá da Forquilha. Como é que ficou nesse final de semana? É uma preocupação grande. Lotado. Olha só o tanto de pessoas. Lotadaça a Barranca do Rio. Lotadaça. E a piscina que tem cloro, que faz parte... E que o cloro, ele neutraliza, que elimina a Covid. Eu não digo liberar geral, churrasqueira, mas tem que ser revisto, isso aqui para aglomeração. Mas piscina não. Deixa eu só, claro. Você vai encerrar, esse horário aqui, normalmente seria do nosso querido Alexandre Mota com o Balanço Mato Grosso. Foi feito, esse aqui é uma nova programação da rede, e o Alexandre volta hoje, depois do Jornal do Meio-Dia. Então, boas-vindas ao Alexandre e enaltecer a qualidade, a versatilidade do nosso querido... Que renasceu. Hã? Que renasceu.
Ele renasceu. Que renasceu, né? E que Deus o ilumine. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigada, Antero. Bom dia. Obrigado. Eu quero só encerrar dizendo o seguinte, hein? O Pleno do Tribunal de Justiça votará 2 propostas que mudam as regras para a eleição interna para presidente da Corte, permitindo a reeleição. É uma das propostas. E a outra é que essa reeleição seja feita não apenas na Corte, mas com todos os juízes. Tá. Né?